Olá, é muito bom saber que você está conosco no Simpósio de Reabilitação Física e Oncologia. Daremos continuidade, então, ao simpósio com um debate sobre desafios da reabilitação interdisciplinar em oncologia. Então, eu já me apresentei, eu sou a Flávia Vital, eu sou fisioterapeuta, e eu estou aqui com a nutricionista Letícia Carniato, porque, infelizmente, a Thaís Miola, que estava prevista de estar participando hoje conosco nesse debate, ela está passando muito mal desde a madrugada passada, mas para representar, então, a nutrição, eu convidei a Letícia, que também trabalha até com a Thaís. Melhoras, Thaís, espero que amanhã você esteja aqui com a gente, conto com isso. Mas vou apresentar, então, a nossa convidada aí, a Letícia Carniato, que é graduada em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu. Ela é especializada em nutrição oncológica pelo Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia da Fundação Antônio Prudente e é mestranda em Ciências da Saúde com ênfase em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente também. E ela é nutricionista atualmente do AC Camargo Cancer Center. Por favor, Letícia, dê um alô aí para os participantes desse debate. Olá, boa noite a todos. Espero que tenhamos aí um finalzinho de noite muito agradável, que possamos aprender juntos, né? É isso aí, estamos aqui para isso, para um aprender com o outro e todos com todos. Espero que vocês participem bastante, porque a gente quer aprender com vocês também. Mas eu gostaria de ter até uma ideia de quem são os participantes aí que já entraram aí na sala do debate. E, para isso, eu gostaria que vocês colocassem o nome, a cidade de onde são, para que a gente até testasse o chat. Então, digitem aí no chat o nome de vocês, de onde vocês são. A gente tem a Fernanda, Débora, Aline. De onde vocês são, gente? Qual parte do país? Porque eu tenho certeza que vai ter gente do Brasil inteiro. Maria, Bruno, Aiciane, boa noite para todos vocês. Que bom, o pessoal vai entrando, vai chegando. A Aline é de Santarém, tem Aiciane de Campos de Goytacazes, Verônica do Rio de Janeiro, Maicon de Bárbara do Pará. Olha só, gente, toda parte. Lohane de Franco Rocha, São Paulo, Evelyn Vitória do Espírito Santo, a Débora de Muriaé, Carolina de Vitória, Espírito Santo. Gente, eu acho que passou alguns aqui. Agora começa a entrar muita gente, começo a ficar perdida. Mas bem, então eu gostaria então de aproveitar esse momento inicial em que o pessoal está entrando, né, no debate. E eu gostaria de saber quantos dos que já estão presentes aí já tiveram alguma atuação profissional na assistência aos pacientes oncológicos. Então, vou colocar aqui uma enquete, justamente para a gente saber se vocês já tiveram essa experiência ou não. Vocês vão, então, visualizar na tela de vocês essa pergunta. Você já prestou assistência profissional a algum paciente com câncer? Então, se você já tem alguma experiência profissional, clique em sim. Se não, clique em não, só para a gente ter uma ideia da proporção de participantes que são profissionais já, ou que aí ainda não tiveram essa experiência, esse contato com o paciente oncológico. Então, a gente tem que 50, quase que meio a meio, né? 55, 50 e poucos por cento dos participantes. Eu vou finalizar aqui, que para mim aparece flutuando. Eu vou finalizar a enquete, o pessoal vai entrando e à medida que der, vai participando. Mas eu vou finalizar essa primeira enquete. Então, a gente tem uma proporção aí de 55 pessoas participando que têm alguma experiência profissional aí com paciente oncológico e 45% nunca tiveram essa experiência. Mas eu gostaria de saber também qual que é a profissão, né? Porque a gente está fazendo esse evento principalmente para nutricionistas e fisioterapeutas, mas ele é um evento aberto, que a gente espera aí até que outros profissionais se interessem também em conhecer mais sobre a reabilitação física. E aí, então, eu estou colocando uma outra enquete aqui,
para vocês responderem para a gente qual que é a sua profissão. Se você não é nutricionista ou fisioterapeuta, eu gostaria que você colocasse no chat qual que é a sua profissão, para a gente saber qual o outro perfil de profissional que também está participando desse evento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos acadêmicas, né? Mas acadêmica de qual curso, Aline? Então, ninguém ainda comentou qual a outra profissão, mas tem aqui o registro de 13% ser de outra profissão. Então, deixa eu finalizar a enquete. Então, a proporção agora, nesse momento que está com a gente, é de 66% de fisioterapeutas e 20% de nutricionistas e 12% de outras profissões. Então, fisioterapia ganhou aí, hein, Letícia? Mas não tem problema, o objetivo aqui é interagir. Então, quanto mais profissionais de outras áreas, na verdade, eu acho é melhor, porque eu quero aprender com vocês. Com certeza. Mas a gente fica feliz aí dessas duas profissões estarem buscando, assim como outras profissões querem conhecer mais sobre a questão da reabilitação física, que é a nossa proposta de hoje, né? Mas eu gostaria de avisar que, caso surjam dúvidas, então, ao longo do debate, que vocês gostariam de fazer alguma pergunta, por favor, anotem aí no rascunho, se você tiver no computador, cria um arquivozinho aí, só para você criar o seu rascunho, ou mesmo no celular, ou uma caneta mesmo, mas só postem essa pergunta a hora que eu pedir, que é a hora que eu vou olhar, então, no chat quais são as perguntas e a gente vai respondendo aqui, tá legal? Porque senão eu acabo ficando confusa por aqui. E aí, por favor, coloquem também, junto com a pergunta, o seu nome e a cidade de onde você é. Bem, eu já tenho aqui 17 anos de experiência em oncologia, incluindo aí assistência, ensino, pesquisa e gestão, e eu sei o quanto que é complexa a assistência aos pacientes oncológicos, né? E que a gente precisa, então, estar sempre aberto a ouvir a necessidade dos pacientes, as queixas deles, né? E discutir, encaminhar sempre que necessário para algum outro profissional. E eu, então, gostaria de criar aqui um debate focando principalmente naqueles pacientes que recebem um diagnóstico de um câncer de esôfago, que é um perfil de paciente que vai precisar muito da nutrição, mas também da fisioterapia. Eu vou apresentar aqui um pouco das questões da fisioterapia para vocês, e eu espero aprender bastante com a Letícia também hoje. Na maioria das vezes, o diagnóstico ele vai acontecer, o diagnóstico de um câncer de esôfago, já numa fase avançada da doença, quando os sintomas como disfagia, eles começam a surgir. Ou seja, a gente tem uma doença macro que vai estar obstruindo, então, a luz do esôfago, né, e dificultando com isso a passagem dos alimentos. E o que se vê ao diagnóstico, muitas vezes, é um paciente que já teve aí uma grande perda ponderal, né, nos últimos meses, e devido às alterações necessárias na dieta, que ele vai perdendo, então, peso. Porque, por fim, muitas vezes estão só na dieta líquida, né? Ou, dependendo do diagnóstico, está lá com a dieta já mais para pastosa, já quase não consegue se alimentar com alimentos sólidos. E, muitas vezes, eles têm também uma perda de massa magra, consequente, em paralelo a essa perda ponderal, né? Então, Letícia, eu gostaria que você expusesse um pouco para nós os desafios da nutrição ao tentar reabilitar um paciente com câncer de esôfago, né? Logo após o diagnóstico, durante o tratamento oncológico. O que é possível a nutrição fazer para que eles voltem a receber os nutrientes necessários, até mesmo para suportar o tratamento oncológico, que muitas vezes vai ter que ser agressivo mesmo, na tentativa de eliminar as células cancerígenas, né? Mas que acaba afetando também as células sadias, e isso gera uma toxicidade nessas células, levando a vários eventos adversos com isso. Ou se ele é um paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele pode, então, também ter complicações no contexto das cirurgias, né? E aí a gente precisa saber lidar com isso, né? Para garantir que ele mantenha a sua funcionalidade ou consiga reabilitar a sua funcionalidade prévia ao tratamento, e, se possível, prévio ao diagnóstico, não é mesmo? Então,
Para nós da nutrição, o grande desafio é o que você citou no começo. O paciente vem disfágico, então o paciente vem com a dificuldade de deglutição. E aí essa dificuldade de deglutição, ela pode ser decorrente de 2 fatores ou os 2 associados. Esse paciente ou vem com uma obstrução, então ele não consegue se alimentar porque o alimento não passa, então aí entra uma dieta liquidificada, uma dieta, né, pastosa ou até líquida mesmo. E tem a questão da perda de massa muscular. Porque muitas vezes a gente pensa, esse paciente perdeu o músculo, então ele está fraco, está com dificuldade de deambular. Mas o processo de deglutição, ele exige muito da musculatura. Então, todo o meu processo de deglutição é músculo. Eu preciso esforçar todo o meu músculo para conseguir deglutir. Então, ele tem a dificuldade de deglutição pela obstrução e também pela questão da musculatura que foi prejudicada aí, junto dessa perda de peso. E aí o nosso grande papel é tentar ajustar a dieta dentro da tolerância do paciente. Porque por mais que nós saibamos, o ideal é que esse paciente consuma alimentos sólidos, todos os grupos de alimentos, e aí seria o mundo ideal, mas nem sempre isso é possível. Então, primeiro a gente vai pensar qual que é a tolerância desse paciente. A dieta tem que ser liquidificada ou um sólido macio ele tolera? Se eu deixar esse sólido umidificado. Muitas vezes a gente ainda precisa, né, trabalhar em parceria também com a fono. Essa comida está fazendo o caminho certo? Está indo realmente, né? Está indo para o trato digestório ou está indo para o pulmão? Então, ajustamos a consistência da dieta desse paciente. E o quanto ele tolera? Qual o volume? Porque por mais que seja, vamos pensar numa dieta pastosa, a quantidade que eu preciso do alimento, mais água para ela ficar pastosa na consistência. Então, o paciente tem que tolerar um volume muito grande. O que eram 2 colheres de arroz, por exemplo, vai virar um fundo de um prato inteiro. Será que ele vai tolerar todo esse volume? Então, tendo em vista o quanto o paciente tolera, atinge a necessidade calórica proteica dele? Provavelmente não, na maior parte dos casos não. E aí nós vamos pensar na melhor forma de suplementar esse paciente. Então, enquanto ele tolerar até 70% do volume ideal, a gente tenta ir manejando só com a alimentação. Menos que 70% da ingestão normal, a gente já vai pensar em suplementação via oral. E aí vai ser de acordo com cada paciente. Cada caso é um caso, mas de uma forma geral, para esse perfil de paciente, é um suplemento hipercalórico, hiperproteico. Isso assim, muda a conduta se o paciente está internado ou a nível ambulatorial, o raciocínio é o mesmo? O raciocínio acaba sendo o mesmo, assim, e no nível ambulatorial é um pouquinho mais difícil, porque no internado a gente ainda consegue ver ele todo dia, se precisar. Se é um paciente, né, você fala, não, vou lá todo dia, vou lá, tá comendo, mas quando é no nível ambulatorial, você vai ver esse paciente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a depender aí da agenda e do local de trabalho. Então, a conduta mantém a mesma. O paciente ingere menos que 60% do ideal por 3 dias ou mais, a gente já vai começar a pensar numa sonda. E aí é aquele choque para o paciente, mas sonda? Eu vou ficar com aquilo pendurado no nariz? E aí, se houver uma obstrução, aí vai ver se vai ser sonda, se vai ser uma gastro, porque às vezes a sonda também não dá para passar, o risco de passar é mais dificultoso, enfim. Então, a gente vai avaliar qual que é a melhor via de alimentação. Sim. Se optarem pela cirurgia, o que é muito importante de lembrar é esse paciente tem que ser avaliado antes da cirurgia, porque eu preciso saber como é que ele está antes, senão ele vai chegar bem desnutridinho depois, mas ele já vem de uma desnutrição prévia, foi por conta da cirurgia, o que está acontecendo? Então, o ideal é que a gente avalie esse paciente antes. Saiba se teve perda ponderal antes do início do tratamento. Como que está a ingestão alimentar. Avaliação física, se possível, se não, pelo menos o IMC, para a gente ter uma média aí de como é que está a proporção de peso para altura. E surge sempre a questão de imunonutrição, uso ou não uso, né, com eras aí super forte, e para alguns tipos de tumores nós fazemos imunonutrição, mas quando a gente pensa em câncer de esôfago, os resultados ainda são conflitantes, então o ideal é priorizar um suplemento mais padrão mesmo, hipercalórico, hiperproteico, de acordo com a necessidade do paciente. E pensar sempre no pós-operatório, o mais precoce possível, iniciar a alimentação.
Geralmente vai ser por via interal, né? Porque por conta da cirurgia, esofagiectomia, dificilmente o médico já vai liberar via oral. Então, provavelmente vai ser sonda, mas o ideal é que em até 72 horas nós iniciamos a dieta interal. Entendi. Para fisioterapia, a coisa também é meio complicada, né? Aliás, pacientes em geral, e a gente está falando também de um paciente que chega já com uma desnutrição, muitas vezes importante, ele tem hábitos ruins, então a gente trabalhar, só aí já é muito trabalho. E a gente ainda vem com a fisioterapia querendo mudar ainda mais o modo de vida do paciente, porque a gente vai, às vezes, oferecer uma intervenção que é a base de exercício, que é uma coisa que ele, às vezes, nunca fez na vida. Então, além da gente querer educar o paciente nesse sentido de como fazer, a gente vai ter aí uma dificuldade que ele não consegue nem se alimentar direito para gerar um gasto energético mínimo para manter, né, as necessidades calóricas dele. E a gente vem quer consumir ainda mais do paciente. Mas parece que isso é loucura? A fisioterapia realmente deveria estar fazendo isso? Bem, sim, é o que a literatura tem confirmado para a gente. Então, igual você comentou, o quanto que é importante a nossa avaliação antes mesmo de receber o tratamento oncológico. Então, tem surgido bastante literatura, não só para o paciente de esôfago, mas para vários, principalmente para esses pacientes de tumores no sistema digestivo, que eles deveriam ser avaliados pela equipe de reabilitação e, sempre que possível, receber uma pré-habilitação, que é uma prescrição à base de exercício, justamente para criar uma reserva funcional que já é prevista de ser perdida com o tratamento, seja o tratamento cirúrgico ou a quimioterapia. Esses dois, principalmente, eles tendem a debilitar muito o paciente, seja pelas complicações, pelos efeitos adversos. O paciente de esôfago é um paciente que complica bastante, né, no pós-operatório. Ele tem um risco aumentado para várias complicações, principalmente as respiratórias. Então, é um paciente que a gente deve, porque muitas vezes eles também são DPOC, então é um paciente que a gente tem que estar ali, né, a fisioterapia, tanto na parte respiratória quanto na parte motora, a gente tem que estar sempre de olho, estimulando esse paciente a fazer os exercícios, tanto respiratório quanto os motores. E aí, então, mas a gente não vai conseguir fazer esse trabalho de pré-habilitação bem feito se a gente não estiver conversando com a nutrição. E isso, infelizmente, na prática clínica é uma grande fragilidade ainda. Mas eu acho que é uma perspectiva que tende a mudar. Eu acho que a literatura nessa área ainda é muito nova, mas está crescendo. E no pós-operatório, a gente já vê que tem mais reconhecimento, né, com o projeto ERAS, né, que surgiu aí nos últimos 20 anos, que estimula essa questão de criar protocolos, as equipes multidisciplinares seguirem protocolos interdisciplinares. Isso fez com que a gente ganhasse visibilidade, porque a gente melhora os resultados do pós-operatório, em termos de reduzir as complicações, diminuir o tempo de internação, isso já está bem claro, mas como a gente quer sempre melhoria contínua, isso já não bastava. A gente percebeu-se que podia ser feito algo antes mesmo desse paciente fazer o tratamento oncológico e que isso parece melhorar os resultados também. Bem, eu adoro essa área de avaliar essa parte do efeito do exercício em relação ao câncer. Então, essa é uma temática que eu venho estudando há mais de 10 anos, e aí eu estou até preparando um artigo para publicar, justamente rastreando toda a literatura que tem sobre câncer e exercício para diferentes tipos de tumores, quais os desfechos que seriam possíveis de serem alcançados. E aí eu fiz um resuminho que eu queria apresentar para vocês, até mesmo porque tem tudo a ver com a temática de hoje, né? Eu vou colocar na tela para vocês verem um primeiro slide que eu preparei, que é justamente sobre o efeito da atividade física em relação ao câncer de esôfago e de estômago, em relação a cada momento de evolução do tratamento oncológico, mesmo da doença. Então, olha só o que a literatura mostra para a gente. Então, quando se faz uma atividade física de rotina, né, pensando em prevenção, igual se nós estamos fazendo atividade física regular, qual que é o nosso risco de desenvolver um câncer de esôfago? Então,
quem pratica atividade física tem 44% menos risco de desenvolver um câncer de esôfago. E quando essa atividade física ela é feita logo após o diagnóstico, antes mesmo de uma cirurgia, que é essa pré-habilitação que eu estava comentando, isso melhora a capacidade funcional. Então, isso já está demonstrado no paciente de esôfago. E quando esse paciente faz atividade física durante uma quimioterapia ou radioterapia, tem aí literatura tem estudo sendo conduzido, ensaio clínico randomizado, mas a gente ainda não tem resposta. Mas essa temática está tão em alta que a gente está vendo já muita literatura, muitos estudos sendo conduzidos para tentar responder, porque essa questão da falta de atividade física e redução da capacidade funcional e pior prognóstico já é bem claro para várias populações de pacientes de câncer. Mas a gente precisa quantificar isso, né? A gente precisa ter mais segurança e certeza de efeito desse tratamento à base de exercícios nas diferentes populações de pacientes oncológicos. E quando esses exercícios são oferecidos após a cirurgia, também a gente tem resposta de que melhora a função física, melhora a amplitude de movimento de flexão do ombro direito e de flexão lateral esquerda de tórax, que são parâmetros que muitas vezes estão reduzidos no paciente que não recebe essas intervenções com exercícios. Já no paciente com câncer de estômago, por exemplo, quando faz a atividade física preventiva, ela reduz em até 38% o risco de desenvolver um câncer de estômago. E ainda, quando oferecida como pré-habilitação, né, antes do tratamento oncológico, ela melhora a capacidade funcional pré- e pós-operatória, ainda reduz as complicações pós-operatórias. Então, nessa população também está tendo bastante investigação. Então, esses dados que eu estou apresentando para vocês, ou é baseado em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Então, quando não tem a revisão sistemática, pelo menos ensaios clínicos randomizados. Então, às vezes eu peguei dados de vários ensaios clínicos, mas não tem ainda a revisão que analisou eles. Ou estudos coorte, como no caso desses estudos que avaliam prevenção, né? Então, avaliando aí o prognóstico do efeito da intervenção com exercício. Então, a gente está falando aqui das melhores evidências que existem para essa população de pacientes oncológicos. Mas eu não parei aí, não. Quando a gente olha para outras populações, como a de câncer de cólon, a gente tem evidências aí também que o exercício ele previne e reduz em até 27% o risco de desenvolver um câncer de cólon. Isso é independente do índice de massa corpórea, e o exercício também não precisaria ser intenso ou de longa duração, como para algumas populações isso tem sido recomendado. E também a pré-habilitação melhora também a capacidade funcional. Então, está vendo como é que esse resultado se repete para várias populações de pacientes com câncer? E é por isso que está multiplicando os estudos nessa área, justamente para comprovar se a mesma coisa que acontece a depender do tipo de câncer que o paciente desenvolve. E durante a quimioterapia, a radioterapia, quando esse paciente faz, então, exercícios de forma supervisionada, preferencialmente, isso melhora a capacidade funcional, melhora a fadiga física, quando realizado programas aí de 18 semanas, e melhora a fadiga geral em até 36 semanas. E quando realiza os exercícios após a cirurgia, isso também melhora a capacidade funcional, reduz o tempo de internação hospitalar e melhora a motilidade intestinal. E quando o paciente termina o tratamento oncológico? Ele recebe alta do tratamento oncológico porque foi feito tudo com a intenção aí de cura da doença e, a princípio, ele está livre da doença. Esse paciente deveria fazer exercício físico? Sim. Então, a literatura, em especial para pacientes com câncer de cólon e mama, tem demonstrado que isso até reduz a recidiva da doença e aumenta a sobrevida. E além de reduzir o tecido adiposo visceral, a resistência à insulina, o marcador de células tumorais circulantes, melhora a fadiga, depressão, qualidade do sono, componente físico da qualidade de vida, melhora o comportamento alimentar, ou seja, fazer exercício faz com que o paciente também
melhore a sua dieta, né? Da mesma forma, a gente tem estudo mostrando o oposto. Quando você consegue melhorar a dieta do paciente, ele tende a aderir mais ao exercício. Então, nutrição e fisioterapia é esse casalzinho que tem que estar sempre andando junto com o paciente oncológico. Além disso, o exercício nessa fase vai melhorar a tolerância dele ao exercício, a capacidade funcional e a relação cintura-quadril. E aqueles pacientes em cuidados paliativos, será que eles também se beneficiam de exercícios? Sim, no câncer de colo a gente tem evidências demonstrando aí que melhora a motilidade, a mobilidade em geral, melhora a fadiga, a qualidade do sono e a ingestão de proteínas, além de melhorar náusea e vômito. Ou seja, quem faz exercício vai ajudar aí a nutrição, cumprir o seu papel também de nutrir o paciente, porque ele vai conseguir, vai diminuir, né, náusea e vômito, então ele consegue se alimentar melhor, ele vai conseguir ingerir uma quantidade maior de proteínas, o que tende a tirar ele daquele quadro de desnutrição que tem impacto no seu prognóstico. Acho que Letícia pode até falar melhor sobre isso. Bem, e outros perfis de pacientes com câncer, como no câncer de reto, também a gente tem bastante evidência aí demonstrando os efeitos. Então, para todas essas fases relacionadas ao tratamento, a gente tem evidência de efeito da atividade física, né? Principalmente durante o tratamento, está bem claro que é importante que esse paciente realize de forma supervisionada, mas também logo após o tratamento oncológico, em algumas populações, principalmente ao que eu comentei em relação à recidiva da doença e a sobrevida, eu até comentei na aula de hoje que o ideal é que se faça o exercício de forma supervisionada, que é onde o efeito em relação a esses importantes desfechos é maior. E para pacientes com câncer de fígado também temos alguma evidência quando realiza a pré-habilitação. E ainda tem estudos aí sendo conduzidos logo após o tratamento oncológico. E para pacientes com câncer de pâncreas, tem bastante estudo também investigando essa questão, alguns em andamento em cuidados paliativos, mas está bem demonstrado o efeito favorável aí do exercício nessa população. Bem, mas eu não vou me estender demais aqui, que senão eu vou só falar de fisioterapia e a ideia aqui não é essa, é a gente realmente interagir, discutir um pouco o papel de cada um. Você gostaria de comentar algo mais, Letícia? Eu achei bem interessante, né, a gente sempre falar assim da questão da atividade física, porque muitas vezes foi o que você citou no começo. Mas será que a fisioterapia está certa? Será que eu realmente posso, num paciente que está desnutrido ou está desnutrindo, né? Que eu estou vendo que está perdendo peso, eu vou aumentar a demanda calórica desse paciente? Então, a gente tem que sempre pensar. É importante, sim, porque a redução da capacidade funcional desse paciente vai gerar prejuízo. Então, é melhor que ele perca peso, mas mantenha uma massa muscular aí ativa, se mantenha fisicamente ativo, do que ele continue com peso e se torne cada vez mais dependente. Então, assim, o que eu sempre falo, que eu acho que todos os colegas de profissão falam é: pratique uma atividade física que conseguir, né, com acompanhamento profissional, obviamente, dentro da tolerância, e tenha uma alimentação adequada. Então, assim, tendo os dois juntos, por mais crítico que seja o estado de desnutrição, dentro, né, do contexto que dê para fazer atividade física e que o paciente tolere uma alimentação adequada, oferecendo principalmente o aporte proteico, porque na nossa maior parte os nossos pacientes são idosos, e aquela repulsa pela carne, né? Mas eu não gosto de carne, doutor, eu não quero comer frango, eu não quero comer peixe, e agora? Então, assim, fazendo o ajuste da dieta, é ideal, sim, que o paciente faça atividade física, faça os exercícios todos que ele conseguir, e aí a gente vai adaptando a dieta junto com vocês. Então, sempre que puder, a gente tem que estar de mão dada mesmo. O nosso elo é o paciente, então é um de cada lado e todos pelo paciente. Isso, assim, eu acho que a gente consegue ter a clareza da importância disso, mas ainda é difícil
a equipe como um todo entender isso e realmente indicar com ênfase, né? Porque isso é uma necessidade do paciente. Isso pode mudar todo o prognóstico dele em relação à doença. Então, no câncer de mama, isso já está bem claro, né? E isso tem aumentado. Aqui no Brasil, a gente ainda vê isso de forma muito irrisória, né? Eu me envolvo nesses eventos e querendo divulgar cada vez mais esse tipo de conhecimento, porque quando eu começo como eu estou acompanhando a literatura nesse sentido já faz mais de 15 anos, eu fico enlouquecida de ver o tamanho do efeito que quando eu comecei a comparar, entender mais, né, de pesquisa, e eu comecei a comparar que o tamanho do efeito desse exercício em relação à sobrevida e recidiva era semelhante ao efeito, por exemplo, da quimioterapia adjuvante numa paciente com câncer de mama, gente, como é que, né, é obrigatório, né, isso é certo para a equipe do tratamento oncológico que tem que prescrever a quimioterapia, porque isso vai melhorar, trazer um benefício de percentual de pacientes que vão sobreviver, mais ter menos recidiva, e o exercício tem esse mesmo tamanho de efeito, ou até maior, do que a gente tem ensaio clínico mostrando isso. Isso não é rotina ainda de ser prescrito para todas as pacientes com câncer de mama. Mas, assim, eu acho que a gente está no processo, né? Essa literatura é bem recente também, então todo conhecimento ele leva um tempo para ser absorvido, né? E a gente precisa, o primeiro passo é isso, é divulgar para que os profissionais se interessem a aplicar isso e realmente usem caminhos diferentes para chegar até o paciente, para que esse conhecimento também chegue ao paciente, para que ele possa receber o benefício dessas intervenções. Mas agora a gente precisa criar outros caminhos também, que é essa interação, né? Porque isso ainda não está presente no serviço. Então, como é que eu vou prescrever? Igual, o ideal que a gente tem mais clareza nessa fase pós-finalizado o tratamento oncológico, seria que eles fizessem uma atividade de moderada intensidade. Uma atividade de moderada intensidade, ela vai gerar um gasto energético aí de 3,5 a 7 quilocalorias por minuto. Não é pouco, né? Para um paciente que já não está comendo, né? Ou ele fez a cirurgia, ele melhorou, mas até ele voltar ao ritmo normal demora, em termos de nutrição. Fala para mim, assim, aqueles que já estão aí, finalizaram o tratamento oncológico, já fizeram cirurgia, quanto tempo, mais ou menos, eles levam para voltar a se alimentar normalmente? Depende muito de qual foi o método terapêutico adotado. Então, assim, se a gente for pensar nos pacientes de esôfago, quanto tempo ele ficou com essa sonda? Porque com a sonda, se o paciente tolerar, é mais fácil atingir o aporte, porque tá ali, ele vai ter que infundir aquilo que a gente está falando, e aí ele não tem que se esforçar para comer, por mais que não tenha apetite, vamos supor que ele está fazendo uma quimioterapia adjuvante. Tá inapetente, não tá sentindo o sabor da comida, né, tem digeusia, enfim. Mas ele tá sendo nutrido, né, por outro meio. Mas um paciente que fez quimioterapia não está em uso de sonda, está com todos os efeitos colaterais, ou um paciente que fez radioterapia e ainda tem uma dor para deglutir, por exemplo. Como é que eu vou falar para ele? A senhora precisa comer, mas eu sinto dor, eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer. Então, isso vai muito também do quanto o paciente tem de efeito colateral tardio, né? 3 meses após o tratamento, ele ainda está com os efeitos colaterais, e muitas vezes, sim, ele ainda está com os efeitos colaterais. Então, se o paciente tem efeito colateral tardio, são mais de 3 meses aí a gente lutando e brigando para recuperar esse estado nutricional. Quando ele melhora mais rápido desses, né, dos efeitos adversos, a gente consegue trabalhar aí, mas não tem uma data certa, cada organismo reage de um jeito, né? E a forma como vai enfrentar também vai impactar bastante. Então, o paciente faz os exercícios certinho, ele está se esforçando para se alimentar. Como é que vem também a questão social, né? Muitas vezes a gente fala, precisa tomar suplemento, mas e aqui? Será que ele tem para tomar o suplemento que a gente está pedindo? Então, qual o recurso que eu tenho para oferecer para esse paciente? Então, tudo isso vai acabar influenciando na recuperação do estado nutricional. Sim, e assim, eu acho que a equipe multi, os não médicos, né, a gente ainda tem pouco respaldo de literatura, eu acho que o cenário está mudando um pouco,
para a gente ter argumentação para que determinados tratamentos sejam obrigatórios, né? Sejam um padrão para determinadas situações clínicas. Então, que hoje em dia a gente ainda vivencia uma fase onde a medicina define qual o tratamento e a maioria desse tratamento é a base de medicamentos, né? Mas a gente também conhece aí o cenário dos efeitos adversos do tratamento, o cenário aí das complicações assistenciais que são geradas também durante um tratamento, e a gente precisa melhorar isso. Então, a gente tem que encontrar os caminhos que estão dando certo e reforçar, né, isso para que isso aconteça na prática clínica. Porque é disso que o paciente precisa. Se a gente quer melhorar aí a sobrevida, talvez tenham vários mecanismos de se fazer isso, não é só a base de tratamentos agressivos, porque a doença, ela surgiu de uma fragilidade do organismo que não conseguiu combater essas células cancerígenas. Mas será que se a gente fortalece o seu organismo, será que ele não vai conseguir combater, né, com mais vontade, com mais vigor, essa doença aí que foi controlada com tratamento oncológico? Então, isso é o que a literatura, a base de exercícios tem demonstrado. Eu acredito que isso tem surgido na nutrição também, com os imunoterapia, né? Eu entendo pouco, né? Eu não leio muito essa parte, mas eu ouço vocês falando, eu adoro ouvir, porque eu sei que é uma coisa que complementa. Quer falar um pouquinho dessa parte de imunonutrição? Nós temos muito forte para os tumores de colo, né? Colo retal, então, assim, veio junto com o Projeto com o Projeto Acerto. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar esse paciente? Então, pensando que o paciente passou com a nutrição antes da cirurgia, vamos fazer uma avaliação do estado nutricional. Acho que, né, o paciente está desnutrido, tem um risco nutricional, vale a pena fazer a suplementação. Então, eu vou colocar um suplemento que vai ter alguns nutrientes que a gente chama dos imunonutrientes, então ômega 3, nucleotídeos, arginina, glutamina, para ajudar no processo de cicatrização. A gente tem estudos que mostram menor tempo de internação, consequentemente menores custos hospitalares, menor risco de infecção. Então, esse paciente usa o suplemento antes da cirurgia, no pré-operatório, e usa no pós-operatório também. E vem mostrando resultados positivos. Então, assim, para outros tumores, a gente precisa de mais estudos. Como eu disse, para esôfago ainda é conflitante, mas o importante que a gente tem que ter sempre em mente é, se eu conseguir avaliar esse paciente antes, eu conseguir manter ele com estado nutricional melhor do que ele estava antes, né? Então, assim, passou uma semana antes comigo. Eu não, né, pensando em recuperação do estado nutricional, uma semana, acho que nem comigo, nem com vocês, a gente não consegue recuperar. Mas a gente já consegue ofertar, ele já consegue um pouco melhor, um pouco mais forte, um pouco, né, pensando, nossa, eu preciso me alimentar um pouco mais. Ele já vai se esforçando um pouco mais para ser submetido a uma cirurgia, por exemplo. Então, acho que a avaliação pré-operatória, independente de qual for a conduta, se eu vou fazer imunonutrição ou não, mas só do paciente receber a orientação, né, sair um pouquinho do pensamento de, eu pesquisei na internet e lá falava que se eu comer tal alimento, tá tudo certo e é só isso que eu preciso consumir. Então, é nesse segmento que nós vamos, né? Então, pensando em aconselhamento nutricional e, se possível, o uso do suplemento com imunomodulação. Sim, com certeza. Bem, vamos agora, então, dar um tempinho, que a gente quer ouvir também que o pessoal, né, que está nos ouvindo gostaria de falar. Então, se você anotou alguma coisa, por favor, coloquem aí no chat, que eu vou ler a pergunta de vocês, né? Se possível, direcionem para quem vocês gostariam que respondesse. Então, ó, tem a Marta aqui que está perguntando, e os probióticos? No paciente com câncer, então, vamos pensar primeiro no todo, né? Surge aquele pensamento, paciente com câncer, imunodeprimido. Vou dar bactéria para esse paciente, pelo amor de Deus, Deus que me livre, né? Esse é o pensamento de muita gente.
Então, assim, o principal fator, vou prescrever probiótico ou não, é avaliar a neutrófilo. O paciente não está neutropênico, ele não está com a imunidade baixa, nós podemos prescrever. Mas eu tenho que ter o controle. Então, assim, na minha conduta, o paciente está internado, mesmo que eles tiverem quimioterapia, se eu tenho o controle rigoroso desse hemograma, eu vou lá, tá olhando, o paciente não tá neutropênico, eu posso prescrever. O paciente está neutropênico, independente de qual for o sítio primário desse paciente, a gente não prescreve, porque ainda é controverso, mas existe a hipótese de que pode translocar. Então, o que era para ser benéfico não vai ser benéfico. Então, se eu precisar colocar algum tipo de, enfim, o paciente está constipado, enfim, eu vou optar pelo prebiótico. Então, eu só vou dar a fibra e vou torcer ali para, dando a fibra, a flora intestinal, né, se recomponha. O probiótico, em caso de neutropenia, eu não coloco. Pensando em cirurgia, a gente vem adotando o uso também, junto com a imunonutrição, o probiótico. Na verdade, a gente usa mais o símbio, né? Eu dou tanto pré-biótico quanto probiótico juntos, no pré e no pós-operatório de cirurgia de colo retal. Então, vou ter uma manipulação intestinal. A minha flora intestinal ali, ela vai acabar sendo prejudicada, porque se eu estou manipulando o intestino, aí depois tem mais pelo menos 24 horas de jejum, então tem todo esse processo que eu acabo baixando a imunidade também, o peristaltismo pode ficar prejudicado, o paciente pode vir aí ficar 5, 6 dias sem evacuar por falta da flora intestinal, então também é uma possibilidade, podemos usar no pré e no pós-operatório de cirurgias de colo retal. Tá, uma pergunta que me veio à mente aqui, igual numa cirurgia de cólon, por exemplo, toda manipulação cirúrgica vai gerar um processo inflamatório na região. Então, vai ser difícil, eu estou imaginando aqui que deve ser muito mais difícil para o organismo absorver os nutrientes por conta desse processo inflamatório no órgão alvo aí, né? Mas aí eles vão ficar quantos dias sem receber dieta oral para passar, que vai passar pelo intestino? Como é que fica essa questão? Inflamação e absorção de nutrientes. O pensamento, por exemplo. O pensamento é a dieta o mais precoce possível. Então, assim, em até 24 horas depois da cirurgia, a gente vai ofertar alimento para esse paciente. Pensando em peristaltismo, né, e as cirurgias já tendem a ser mínimo, né, o mínimo menor possível, menos invasiva possível, né. Cirurgias abertas, nem sempre a gente consegue voltar à alimentação tão precocemente. Mas cirurgias robóticas, por vídeo, enfim, em até 24 horas. E aí, por questão de digestão, começamos com uma dieta bem restrita, então dieta de prova, ou uma líquida restrita, então uma dieta que vai água, gelatina, chá, água de coco, alimentos mesmo para verificar, tá tudo bem, tá conseguindo absorver, tudo bem? Aí depois no dia seguinte, dieta pastosa, aí eu vou avaliar qual o tipo de restrição, né? Qual porção do intestino foi operado, então eu tenho que retirar tudo quanto é tipo de resíduo, a digestão está bem prejudicada a ponto de, se eu colocar algum alimento laxativo, esse paciente vai desencadear uma diarreia, se ele fez uma ileostomia, por exemplo, que é no início da digestão, as fezes estão líquidas, eu tenho que fazer uma restrição de alimento laxativo. Então, eu vou avaliar qual a cirurgia e vou progredindo consistência gradativamente, de líquida pastosa, uma dieta mais leve, né, que já são sólidos mais macios, até chegar numa dieta branda, numa dieta geral. Mas isso aí vai de acordo com a tolerância do paciente e protocolos estabelecidos com a equipe cirúrgica, né? Porque às vezes a gente quer que progrida rapidamente, mas a equipe médica sabe qual a extensão da cirurgia, né? O quão agressivo era esse tumor. Então, assim, geralmente nos hospitais tem estabelecido qual o protocolo aí para evolução de dieta. Sim. E a Marta estava perguntando naqueles quadros de diarreia crônica. Muda? Depende, depende de qual a causa dessa diarreia crônica. Então, assim, paciente oncológico com diarreia crônica pode ser uma enterite actínica, por exemplo, decorrente aí de uma radioterapia
principalmente aqueles pacientes que fizeram radioterapia há muito tempo atrás, fizeram aquelas radioterapias, né, não era uma MRT, por exemplo, era uma 2D, 3D, então que não consegue selecionar exatamente qual a porção eu quero irradiar, né? Eu brinco que faz um quadradão e tudo que está ali recebe a mesma dose de radiação. Então, vem decorrente de, né, um efeito colateral tardio de algum tratamento, é uma colite, é uma diverticulite, qual é a causa? Mas, de uma forma geral, paciente com diarreia, restrição na dieta, então não necessariamente inconsistência, mas em composição. Então, eu vou tirar tudo quanto é resíduo dessa dieta. Retiro gordura, retiro alimentos integrais, leite e derivados, frutas com casca e com semente, legumes, tudo tem que ser sem casca, sem semente, nenhum tipo de verdura. Então, fazer uma dieta bem restrita e avaliar se com a dieta a gente consegue minimizar esses sintomas. Nesse caso, podemos usar um simbiótico ou um probiótico, a depender aí do estado de imunidade, como é que está esse paciente, e aí avaliando qual é a causa dessa diarreia crônica, porque geralmente tem uma causa. A gente tem que, né, identificar junto com a equipe médica o porquê da diarreia. Ok. Bem, tem uma pergunta aqui da Aline em relação aos tipos de aparelhos eletrofototermoterapêuticos que podem ser utilizados no tratamento de pacientes oncológicos. Então, a fisioterapia tem diferentes recursos para a gente utilizar para diferentes disfunções. Então, em termos de eletrotermofototerapia, tem muitas possibilidades e a gente vai usar em contextos específicos que a gente conhece, que tende a acontecer no paciente oncológico. Então, vou exemplificar aqui alguns. Igual a mucosite oral, que é uma situação que tende a acontecer muito em pacientes que fazem quimioterapia. Quanto mais intensa, quanto mais agressiva a quimioterapia, mais chance desse tipo de efeito adverso. E o laser terapia, que é uma intervenção que a fisioterapia utiliza em várias situações clínicas, tem demonstrado aí bastante efetividade. Na oncologia, acaba que, como é principalmente oral que a gente vai tratar com laser, acaba que é uma intervenção que é utilizada tanto pela fisioterapia quanto pela odonto. E aqui no Brasil, até que a odonto tem utilizado mais do que os fisioterapeutas, talvez porque exista um estudo nacional que é produzido por dentistas, né? Mas existem outros internacionais que foi produzido por fisioterapeuta. Então, é uma área de atuação que é meio... para as duas profissões, a questão é assistir o paciente na sua necessidade. Então, as duas profissões aí atuam com esse tipo de equipamento e pode estar utilizando. Mesmo o laser, ele é utilizado em várias outras disfunções, algumas semelhantes ao que a gente conhece para os pacientes não oncológicos, mas igual lesões em geral, né? Até mesmo as úlceras de pressão que surgem, a gente pode estar utilizando o laser e tem efeitos nesse sentido. Eletroterapia. Então, o TENS tem bastante controvérsia aí na literatura. Então, mais recentemente, tem surgido aí evidências demonstrando aí que o TENS poderia, sim, aumentar o risco ali de recidiva de um tumor, se ele for colocado na região de um tumor. Então, evita-se, hoje em dia, a gente deve evitar de usar o TENS na região onde foi, ainda que tenha sido retirado o tumor recentemente, porque a gente não sabe se ele realmente pode provocar. Isso está bem demonstrado em animais, mas a gente não tem essa confirmação em seres vivos, mas esse tipo de estudo fica até difícil de ser feito quando você tem já essa resposta no animal, que você não vai produzir em um ser humano, replicar isso, embora tenhamos vários estudos demonstrando aí algum grau de efetividade do TENS, em algumas situações no paciente oncológico, mas a gente não tem avaliação de segurança. E isso é um absurdo de risco, né? Diante de uma doença que a gente está tentando eliminar, você vir com uma intervenção que é para tratar um efeito colateral, né? E você provocar a doença novamente no paciente. Então, é um contrassenso. Então, diante dessa literatura que existe demonstrando o efeito em animais, a gente deve suspender. A gente pode até pensar na eletroterapia, mas à distância, né? Não na região do tumor. Aí isso parece que está mais respaldado. O paciente tem
teve um câncer na bexiga e ele está com uma dor no ombro. Você pode usar o Drens lá na dor no ombro dele, porque não vai ter efeito, né, a distância assim lá na bexiga dele. Então é uma coisa que tá para utilizar. Bem, em termos de termoterapia, a gente já restringe aí bastante. A maioria das fontes de calor, por exemplo, são contraindicadas realmente na região tumoral, mas também nada que contraindique se utilizada à distância. O TENS é uma coisa que a gente ainda pode pensar em usar, mesmo em regiões próximas a tumor, no paciente que está em cuidados paliativos, que a doença já está disseminada. Então, não é uma coisa que não vai fazer diferença e pode trazer um alívio. Então, essa é a única população dentro da oncologia que a gente tem tratado com mais tranquilidade, né, sem pensar tanto nesse efeito negativo que foi identificado em animais. Bem, não posso falar muito, senão vou ficar falando só de eletrotermofototerapia, né? E vamos ver qual que é a próxima pergunta. Não está aparecendo aqui no chat, mas eu acho que tinha sido anteriormente, que é da Verônica. A Verônica, ela é fisioterapeuta recém-formada, ela gostaria de saber qual seria a conduta da fisioterapia, levando em consideração os tumores hipometabólicos e os hipermetabólicos. Bem, Verônica, a gente não vai ter literatura para ter esse grau de detalhe. Eu nunca li nenhum estudo que diferenciasse essa população em relação às nossas intervenções. Então, esse tipo de informação nem chega para a gente, né? Dificilmente você tem acesso para saber se é um tumor hipermetabólico ou não. Então, em geral, os tumores, eles aceleram o metabolismo, né? Por quê? Eles são um grande consumidor de energia do organismo, né? Então, se você consome um X, o tumor vai consumir um X mais Y, porque eles vão precisar de se nutrir para crescer, e eles crescem muito mais rápido que uma célula normal sadia. Então, em geral, a maioria dos tumores tem essa característica hipermetabólica. E essa informação, né, daqueles que são hipometabólicos, não chega para a gente, né? Isso é um detalhe do tipo de tumor, que provavelmente é até mais raro, considerando aí a população geral de pacientes oncológicos. Bem, a Marta está perguntando aqui em relação à glutamina. Você poderia falar alguma coisa em relação à glutamina, Letícia? Olha, a glutamina é um tema para se discutir bastante, porque muita gente prescreve, muita gente não prescreve, e aí a gente vive naquele conflito. Prescreve ou não prescreve? Pensando, né, foi ela que fez a pergunta da diarreia, então não sei se a pergunta é pensando ainda na pergunta anterior. Pensando em diarreia, nós não temos nada muito específico, mas o que nós sabemos, né, o que dizem é que a glutamina pode ser aí um substrato para enterócito, pensando aí em reposição de flora também, de mucosa. Pode-se usar, mas na minha prática clínica, aí, vendo resultados de pacientes que utilizaram o uso de probiótico ou simbiótico, parece ser mais efetivo. Então, geralmente, eu não uso na prática clínica e não tem nada muito específico dizendo use glutamina que vai ajudar. Então, pode ser usado, mas na prática clínica eu não vejo tanto benefício. A glutamina também tem estudos que falam do uso dela em transplante, pensando na questão de mucosite, porque é o aminoácido aí que vai ajudar nessa questão de mucosa, então vai ajudar a repor a mucosa da boca até o ânus, então da diarreia até mucosite, enfim. Mas no transplante no transplante de medula, não vemos benefício, então também já não tem sido mais usado na prática clínica. Em alguns casos também pode ser indicado para mucosite radioinduzida, então principalmente cabeça e pescoço, que tem uma tendência aí a ter mucosite. Parece ajudar, mas nós temos que lembrar que geralmente esse paciente passa com o estomatologista também. Então ele vem usando vitamina E, ele usa bicarbonato, ele faz diversos bochechos, e também o bochecho com a glutamina. Então,
ainda é meio controverso. É a glutamina, é os outros ou é o combo de todo mundo junto? Então, pode se prescrever pensando em mucosite e podemos prescrever também pensando em diarreia. E aí isso vai da conduta do profissional. Os estudos dizem, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, vai muito do que a gente vê na prática e acredita ser benéfico para o paciente. Ok, Letícia. E temos aqui a pergunta também da Aline Cristina em relação ao método Pilates. Eu posso estar aplicando esse método em alguns casos de prevenção e reabilitação de danos funcionais futuros? Com certeza, Aline. Pilates é uma intervenção que a gente tem baseada, é um tipo de exercício, né? Com ênfase aí no fortalecimento, que pode ser extremamente útil. A gente vai falar bastante aqui no simpósio sobre sarcopenia, sobre caquexia. Então, são pacientes que precisam ter ganho de massa muscular e o Pilates é uma intervenção que pode contribuir muito nesse sentido. Então, tem alguns estudos para algumas populações específicas de paciente oncológico que já vem testando aí o efeito do Pilates. Então, o Pilates não tem demonstrado ser superior a outras intervenções da fisioterapia, mas ela entra como uma opção, né? Tem muita gente que acha muito mais agradável fazer Pilates do que fazer fisioterapia tradicional. Então, é uma opção de recurso terapêutico que a gente tem, que pode sim trazer grandes benefícios, não só para a prevenção, como, né, pensando aí nessa perda funcional que eu comentei, que você colocou aqui, mas durante o tratamento também. Né? É uma opção de intervenção para ganho de massa muscular, para ganho funcional do paciente em geral que estiver em tratamento. Agora, o cuidado pode ser maior naquele paciente que está em cuidados paliativos. Então, todo paciente em cuidados paliativos, ele vai ter o risco aí, por exemplo, de uma metástase óssea, que é o tipo de metástase mais comum que a gente vai ter. Então, se o paciente tem o risco de metástase, ele tem um câncer de mama, de próstata, onde o risco de metástase óssea é altíssimo, é um paciente que a gente vai ter que conhecer bem a história dele e estar acompanhando com frequência se ele está desenvolvendo meta óssea ou não, se tem já o cuidado naquela região onde a metástase já evoluiu. Por quê? O Pilates ele trabalha com uma carga, né, tanto nos dois sentidos, concêntrico e excêntrico. Então, dependendo aí do tamanho da lesão, vai ser contraindicação absoluta. Se for uma lesão bem pequena, você pode até fazer, mas com cautela, muita cautela mesmo. O ideal para um paciente que tem meta óssea é você trabalhar com isometria, progredir carga muito pouco, geralmente a carga é o peso do corpo, então no Pilates você tem até várias opções nesse sentido, mas a carga, por exemplo, de aparelhos é uma coisa que você já vai evitar bastante, né? Mas tudo com bom senso. Às vezes você não vai trabalhar a região onde tem a metástase, mas você vai trabalhar a região próxima para justamente proteger aquela região onde temos a metástase óssea. Bem, eu vou ler agora uma última pergunta, porque a gente avançou bastante no tempo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Não que eu não queira, que eu adoro estar aqui debatendo, mas a gente também vai precisar restringir um pouco o tempo, tá bom? Então, eu vou ler a outra pergunta da Marta também, que é em relação aos pacientes com cirrose hepática. Devemos manter quais cuidados? É um grupo de pacientes bem específicos. Então, primeiramente, avaliar os exames. Como que está a função renal desse paciente, como está a função hepática desse paciente. Então, de uma forma geral, a dieta vai ter que ter a restrição de proteína, porque geralmente ureia, creatinina, potássio podem estar alterados. Vou avaliar a questão da função hepática. Se o paciente é oncológico, tomar bastante cuidado com a interpretação de TGO, TGP, GGT, porque podem estar alterados pelo tumor, não necessariamente por uma disfunção hepática. Então, tomar bastante cuidado com a interpretação desses dados. E aí eu vou avaliar, né, FA, vou avaliar outros parâmetros, amônia, para ver se realmente é uma cirrose hepática. E aí, dentro desses exames, eu vou realizar a restrição. Antigamente, fazia a restrição de que esses pacientes só poderiam comer ovo, carne de soja e peixe. Eram as únicas fontes de proteína que poderiam ser ofertadas. Hoje em dia, a gente já abre um pouquinho mais o leque
Dá para ofertar outras fontes de proteína, mas tudo vai depender de como está a função renal, quão alto está a amônia. Então, cada caso é um caso. Existem casos que a amônia está altíssima, mas a gente passa a visita e o paciente fala, eu não como nada. A única coisa que eu como é quando vem carne moída. O paciente é oncológico, eu preciso ofertar um pouco de proteína para esse paciente. Então, assim, vai muito da sensibilidade de cada caso. Mas, de uma forma geral, pensando cruamente, é restrição de proteína, restrição de gordura e aí ajuste de consistência. Mas há casos onde há exceção, como esse caso que eu falei. Se o paciente falar para você, eu não como nada, a única coisa que eu como é o dia que vem carne moída e purê. Eu vou deixar esse paciente em jejum, eu vou passar uma sonda para passar uma dieta adequada, ou eu posso, talvez, ofertar um pouco e ir monitorando esses exames. Então, no paciente oncológico, a gente tem que lembrar que é uma população bem específica. Então, não é tudo a ferro e fogo. É de acordo também com tolerância e com tudo que esse paciente vem passando. Porque as drogas que ele utiliza, geralmente são nefrotóxicas, hepatotóxicas. Então, ele vai ter outros, né, esses efeitos em decorrência também do tratamento. Tá ok, então. Bem, tinha até uma pergunta aqui, mas tiraram a pergunta, então vamos parar por aqui mesmo. Tá muito gostoso o debate, eu realmente ficaria aqui por muito mais tempo. É uma oportunidade onde a gente está aprendendo, né, um com o outro, até com a pergunta que o pessoal faz. É interessante, porque a gente para pensar, às vezes, uma situação que você ainda não tinha pensado. E é assim que eu acho que deve ser o nosso dia a dia. A gente precisa oportunizar essa situação dentro dos serviços de saúde mesmo, né? A gente ter o momento de encontrar e discutir as situações que não são tão comuns, né? Porque a gente aprende a lidar com o geral na teoria muito fácil, mas cada caso é um caso e ele vai exigir dos membros da equipe um pensamento com foco nele, porque ele tem as particularidades dele e a gente não tem um raciocínio completo sempre, nem da nossa área, muito menos da associação das áreas. Então, essa construção de conhecimento, ele precisa acontecer e a gente precisa criar esses momentos. Mas cada um no seu serviço, é muito legal que tenha gente de todos os cantos do país, justamente para pensar isso dentro do seu espaço, dentro do seu serviço. O que eu posso fazer para cutucar, para tentar modificar, para criar uma estrutura que realmente possa ajudar esses pacientes a receber o tudo que atenda às necessidades dele, né? Bem, muito obrigada, Letícia, muito obrigada mesmo por esse momento. Como vocês viram também, os desafios para a fisioterapia e para a nutrição não são poucos, nem são pequenos. Mas para a gente superar, a gente vai precisar estar realmente disposto a ouvir mais os nossos pacientes, os nossos colegas, entender mais também sobre o câncer e seu tratamento, se a gente quiser atuar mais de uma forma eficiente e segura, né? Tanto eu quanto a Letícia, a gente está se dedicando a essa especialidade já faz bastante tempo, e a gente sabe o quanto que é necessário que a gente tenha mais profissionais especializados nessa área, na assistência a esse paciente oncológico, e é por isso que eu fiz parceria com ela e com vários outros profissionais de grande formação e atuação na área da oncologia, e a gente organizou, então, uma pós-graduação de nutrição oncológica interdisciplinar e uma de fisioterapia oncológica interdisciplinar em um modelo totalmente online, que a gente está lançando através da PUC do Rio de Janeiro, que também é patrocinadora desse evento, que está levando até você todas essas informações de forma gratuita, né? Sem que você tenha que se deslocar. E é assim que vai ser também o formato da pós-graduação. Então, você vai escolher aí qual que é o melhor horário para você assistir às aulas, para realizar suas tarefas, para expor as suas opiniões e interagir com a turma. Mas sempre também com o auxílio de um tutor, que vai, com certeza, te auxiliar aí nesse caminho de aprendizado de quem quiser se tornar um especialista em oncologia. Nós precisamos mesmo de pacientes, que os pacientes, né, que passam pelo tratamento oncológico, eles tenham essa oportunidade de serem reabilitados em relação às suas disfunções físicas e sintomas que tendem a surgir em consequência ao tratamento, para que eles possam voltar o quanto antes a realizar as suas funções do dia a dia e resgatar a sua qualidade de vida antes mesmo da doença, né? Mas para isso a gente vai precisar criar essa cultura na sociedade, né? Inclusive também
entre os profissionais da saúde em relação ao papel dos diferentes profissionais que atuam na reabilitação, né, tanto física quanto psíquica. E a gente está aqui a nutrição e a fisioterapia, mas são vários outros profissionais que atuam nessa reabilitação física do paciente. Tem o fonoaudiólogo, tem o terapeuta ocupacional, tem o educador físico, o odontólogo também tem o seu papel em várias situações. Então, assim, é uma equipe grande e que vai atender as necessidades do paciente a depender da disfunção que surge, né? E eu fico muito feliz de estar aqui, né, de poder estar presenciando e participando desse momento. Espero que vocês também tenham gostado e para que a gente possa continuar, então, essa nossa missão de disseminar conhecimento de boa qualidade e estimular para que mais profissionais possam aderir a essa proposta profissional de melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Esse debate ele vai ficar disponível também no canal do YouTube Oncologia Multidisciplinar e no Instagram, que o endereço é Oncologia Multidisciplinar também. Eu vou colocar esses endereços aqui no chat para vocês, para que vocês possam acessar lá, ou mesmo convidar algum colega que não pôde assistir hoje para estar assistindo posteriormente. E aproveite esse espaço também, que lá frequentemente a gente está sempre colocando algum vídeo explicativo sobre diferentes contextos da atuação multidisciplinar em oncologia. E amanhã, então, esse debate vai estar disponibilizado lá, mas vai ser mantido também na plataforma de transmissão, onde vocês iniciaram hoje as apresentações, viram as palestras hoje lá do simpósio. Então, a gente vai manter essas aulas lá gratuitamente para quem quiser assistir até o dia 15 de março. Então, se você gostou, avise os seus colegas, né? Mas se você quiser se aprofundar mais sobre nutrição ou sobre fisioterapia e oncologia, se inscreva na pós-graduação de nutrição ou de fisioterapia oncológica interdisciplinar pela PUC-Rio. São cursos totalmente online, né? Com apenas um encontro presencial lá no Rio, lá no final do curso somente. Nessa pós-graduação, eu e a professora Letícia e dezenas de outros professores, a gente ministra aulas e a gente vai estar sempre acompanhando as atividades dos estudantes em formato que é estimulante, porque a gente vai estar sempre trabalhando com gamificação para todas as atividades que a gente propõe lá na pós-graduação. E a gente também discute casos clínicos ao vivo nesse mesmo ambiente que vocês estão vendo aqui. Então, a gente vai usar esse ambiente para a gente criar casos clínicos e estimular o aluno a estar buscando mais conhecimento. A gente vai interagir com vocês para construir formas da gente intervir de forma interdisciplinar e, com isso, trazer mais resolutividade aos problemas dos pacientes, dos casos clínicos. Então, é um formato bem estimulante, de grande aprofundamento de conhecimento. E a gente tem muitas novidades lá também. Todo o material que a gente produz, vocês têm acesso a download. A gente procura também ter um fórum para discussão, sempre de temas polêmicos da oncologia, o que é bem interessante, porque às vezes a gente não tem uma resposta, mas a gente vai discutir algumas opiniões, vai tentar buscar respaldar alguma coisa da literatura. E todas as aulas, elas foram produzidas por especialistas no tema da aula. Então, não é pouca coisa, gente. A gente pegou com detalhes aquele profissional que tem grande conhecimento, ou porque é um pesquisador daquela área, do tema da aula, ou que tem grande experiência e atua com aquela população de pacientes oncológicos específicos. Então, por exemplo, quem dá aula de radioterapia hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, é um dos nossos professores. Quem fala de quimioterapia é o oncologista clínico, quem fala de cirurgia de cabeça e pescoço é o cirurgião com especialidade em cabeça e pescoço. E as aulas específicas da profissão de fisioterapia ou de nutrição são dadas apenas por profissionais que têm experiência no tema da aula ou que também são pesquisadores da área. Os cursos são extremamente ricos em conhecimento e experiência e ainda com a disposição de viabilizar as metodologias didáticas mais preconizadas, tanto pelo MEC quanto pela CAPES, em um formato que é totalmente online para facilitar o seu desenvolvimento, mas também de acordo com o seu contexto de vida. Ou seja, você vai organizar o seu tempo de estudo e nós vamos te apresentar e facilitar o seu caminho de aprendizado
para esse novo conhecimento, nessa nova especialidade que está só começando a crescer, mas que você pode se tornar parte desse seleto grupo de especialistas. E a melhor parte vem agora. Se você se interessou em estar realizando essa pós-graduação, aproveita a oportunidade. Porque a PUC-Rio ela vai dar um desconto especial para os participantes desse simpósio, e eu vou, então, disponibilizar para vocês aqui do lado a forma de vocês, então, acessarem mais informações da pós-graduação e poderem chegar até a página de inscrição para poderem receber, então, o seu benefício aí de um desconto especial somente para os participantes aí do simpósio, ou mesmo para aqueles que realizarem a demonstração. Então, a gente criou um ambiente exatamente como vai ser o da pós-graduação, somente com algumas aulas demonstrativas que são as mesmas aulas da pós-graduação e algumas atividades para você conhecer, para você sentir dentro da pós-graduação como é que ela vai funcionar, para ver se é isso que você quer ou não. Então, a gente quer realmente que você sinta vontade para fazer parte desse grupo de profissionais que vai ter uma formação dentro dessa grande universidade, que é a PUC do Rio de Janeiro, que já é muito reconhecida pela qualidade do seu ensino. E eu vou colocar, então, aqui também no chat, essa opção de vocês terem um acesso direto à demonstração. E aí, no próximo final de semana, no dia que vocês puderem, entrem lá. Tem após tanto a de fisioterapia quanto a de nutrição, você, de acordo com a sua profissão, vai lá, faz as atividades, e se você ganhar seus pontos na gamificação, você vai ter, então, direito ao seu desconto. É assim que funciona, mas participantes do simpósio já têm de qualquer forma, porque você já está aprendendo aqui. O que a gente quer é isso, que você aprenda e se desenvolva em oncologia cada vez mais. Mas a gente, então, vai finalizando o nosso encontro de hoje. Fico muito satisfeita com a sua participação. Muito obrigada mesmo por fazer parte desse momento. Eu acho que a gente vai construir aí um grande caminho junto, interagindo nessas diferentes profissões para a gente melhorar o resultado do nosso paciente oncológico, que é o nosso objetivo maior. Então, eu gostaria também de agradecer muito a participação da professora Letícia, e eu gostaria, então, de passar a palavra para ela, para que ela possa também se despedir de vocês. Um forte abraço a todos, então, e aproveite para deixar, então, a sua opinião na nossa pesquisa de satisfação lá na página inicial do simpósio, tá ok? Forte abraço. A palavra é sua, então, Letícia. Fique à vontade. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos. Então, a maior parte do público aparentemente eram fisioterapeutas e ainda assim vi que houveram perguntas e todos estiveram, né, conosco durante toda essa 1 hora que a gente pôde estar juntos. Então, muito obrigada pela atenção. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Então, acho que as perguntas surgiram e é bom que a gente pare e pense, nossa, mas e nessa situação, como é que eu poderia reagir? Então, muito obrigada. Espero ter vocês, né, nesses dias de simpósio, e quem sabe a gente não se encontra aí também na pós, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Isso aí. Tchauzinho.